Olá, começa agora o Agenda Econômica. O tema de hoje é a segunda etapa do programa de ajuste fiscal proposto pelo governo recentemente, que traz, entre outras medidas, um corte adicional de 26 bilhões de reais referentes ao orçamento de 2016. 65 bilhões de reais é o que o governo pretende arrecadar com o novo pacote econômico. Os cortes somam 26 bilhões de reais e vão impactar programas sociais como Minha Casa Minha Vida, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e a área da saúde. Para aumentar a receita, o governo pretende alterar a cobrança de 6 impostos e criar um novo tributo. O chamado Imposto do Cheque pode voltar. A recriação da CPMF deve garantir novos 32 bilhões de reais aos cofres públicos. A contribuição, que vigorou por 10 anos, foi extinta em 2007. A proposta é cobrar uma alíquota de 0,2% em todas as transações bancárias. Nosso entrevistado é Newton Marques, professor de Economia da Universidade de Brasília. Professor, esse pacote de medidas foi anunciado 5 dias depois do Brasil perder o grau de investimento pela Standard & Poor's. É uma resposta a essa medida? De certa forma, é uma resposta. Porque a partir do momento que houve o rebaixamento do grau de investimento, foi porque o governo não conseguia, se inteirar, negociar com o Congresso. Então, com base realmente nas medidas fiscais. Então, essa foi uma resposta do governo federal, que também ficou com a ameaça de poder ser rebaixado mais ainda pela Standard & Poor's, ou mesmo ter um rebaixamento por parte das outras demais, as duas demais agências, que é a Moody's e a Fitch. Essas medidas anunciadas, elas têm duas partes, né? Uma parte são os cortes e outras aumento de receita. Com relação aos cortes, foi o corte possível? Olha, isso sempre é possível, muito mais até, mas o governo não oferece muito mais porque ele fica numa dificuldade de poder governar. Eu acho que o governo também olha o seguinte, eu fui reeleito com base numa proposta. Então, o próprio partido que é da presidente, o PT, tem criticado as propostas que têm sido feitas, principalmente quando ela conseguiu justamente nomear o ministro Joaquim Levy, que é visto como um ortodoxo, um conservador pelos petistas. Então, isso daí, de certa forma, já foi uma contrariação. Contrariaram o partido de apoio, o ex-presidente Lula. Então, a partir do momento que o governo dá uma guinada na sua política macroeconômica, que até então vinha sendo exercida pelo ministro Manteiga, e sem sucesso, então aí houve uma guinada. E aí, com a guinada, justamente o governo também não pode cortar muito mais que poderia cortar, porque ele também tem um programa de governo. Isso, começa a entrar nos programas sociais, né? E aí acaba afetando isso, o restinho de base de apoio que tem a presidente, né? Aí ele fica com a cara da oposição, né? Que era isso que se colocava na discussão. Então, o governo tem que ter cuidado para justamente não oferecer muito mais cortes, porque descaracterizaria o governo dele. O Brasil precisa disso, de um novo anúncio mais severo, mais justo de cortes, para fazer frente também àquele anúncio de um orçamento com dívida, com déficit de 30 bi? Isso é verdade. Os governos, nos últimos 10 anos, por exemplo, no início, o governo Lula, ele surfou na onda, ou seja, aproveitou uma maré boa. Já a presidente Dilma já começou a ter problemas. E, com isso, não foi repensado um novo modelo de financiamento do setor público. Então, se baseou muito nas políticas públicas, políticas redistributivas, que tiveram sucesso, tá certo? Se você observar qualquer estatística, vai ver que a renda dos mais pobres cresceu muito mais do que as rendas dos mais ricos. Mas chega no momento que você tem que repensar nesse modelo, porque tem que dar continuidade. E aí, a crise afetou bastante. A política macroeconômica não foi uma política macroeconômica visando o ajuste tanto do questão do setor interno, setor doméstico e setor externo. Por isso que a gente teve um déficit fantástico de transações correntes. A inflação está cada vez subindo, agora já está estacionada. Então, tudo isso daí veio contra o que o governo tinha, vamos dizer assim, preparado para aquele período. Então, por isso é que o modelo de setor público
de Estado que foi elaborado pelos governos Lula e Dilma estava justamente findando, vamos dizer, se esgotando. E não houve nenhuma perspectiva de tentar virar isso. E agora tem que trabalhar no corte e no caixa, acerto de caixa, fluxo de caixa. E isso é ruim, porque o governo tem 4 anos, tem que pensar em médio prazo. Por isso que a gente fica difícil para a gente pensar em termos de planejamento. A gente sempre está trabalhando no curtíssimo prazo. Era um governo também que dava muitas desonerações, né? E aí teve que voltar atrás em um monte de medida que tinha recém sido aprovada, Mas é por conta disso. O governo sempre acreditou que a ortodoxia, né, ela não trazia nenhum tipo de benefício para os ajustes econômicos. E aí começou a tocar como se tivesse, enquanto as coisas estavam indo bem, ou seja, estava surfando na onda, a economia doméstica não sofreu tanto. Mas a partir do momento que a economia internacional não consegue retomar, ela tem aqueles soluços, e a nossa economia também não conseguiu montar uma estratégia macroeconômica que fosse sustentável, essas coisas acabaram aparecendo. Mas o governo sempre acreditava que, desonerando o setor automobilístico, por exemplo, é um setor que tem uma responsabilidade de torno de 40% do PIB. Entendeu? Então poderia criar condições, mas também esgotou também no modelo de endividamento também das famílias. Então existe certo esgotamento mesmo desses modelos que foram tentados. E aí não houve uma alternativa. Então se pensava numa nova matriz econômica. Isso não aconteceu, não vingou, e aí começou a fazer estragos. E aí, realmente, o governo está numa situação que ele tem que resolver imediatamente. Porque se perder o grau de investimento, aí a situação fica pior. Porque enquanto o setor doméstico ele é administrável, o setor externo não é administrável. Mesmo que nós tenhamos mais de 300 bilhões de dólares de reservas, a gente, perdendo o grau de investimento, os capitais vão embora. Porque existe normas, legislação nos países desenvolvidos que defendem que as aplicações financeiras têm que ser feitas em países que têm grau de investimento. E aqueles que não têm grau de investimento, o capital tem que fluir, retornar para os seus países de origem. E isso daí seria o pior, porque imagina, a gente perder os investimentos estrangeiros, que nós não podemos abrir mão. Pensando no momento atual, em que a presidente Dilma Rousseff está com uma popularidade baixíssima, mesmo se ela tivesse proposto um corte de 80 bi, você acha que teria sido bem recebido ou já não adianta mais? Tudo que ela mandar já vai ser criticado? Bom, primeiro que nem seria possível isso daí, porque a gente já vê que 75% dos gastos estão comprometidos com folha de pagamento, com previdência e com aposentadoria, né, previdência e políticas públicas de redistribuição de renda. Então, fica praticamente engessado. Então, o governo não tem muita margem de manobra. Então, ele tem que criar fontes alternativas para financiamento. E aí o Congresso, obviamente, não defende essas medidas. O Congresso tem sido, principalmente desse ano, né, desse mandato, é muito mais conservador do que o passado. E obviamente, que ele não vai aceitar. E sempre, para mim, tem uma cara no Congresso de terceiro turno. Por mais que eles digam que não existe, não foi aceito que a presidente ganhou por uma margem pequena. E aí, com isso, a economia estando ruim, não tendo o Congresso hostil e aí a popularidade caindo, não fica fácil para as medidas serem rejeitadas no Congresso? Quer dizer, a gente está falando dessa rejeição aqui no Congresso, mas e com relação ao mercado? Como é que o mercado recebeu essa segunda fase de ajustes? Então, e o mercado faz a mesma leitura. Ele também interpreta que se o Executivo não tem condições de passar e, pelo contrário, o Legislativo aprova medidas que são contrárias aos ajustes, quantas medidas foram tomadas que aumentaram as despesas do Executivo? Né? Então, despesas do governo em geral, né? Mas, então, o mercado também olha dessa forma. E agora o mercado está preocupado por causa da CPMF. E o governo não teve outra alternativa, a meu ver, que não pudesse jogar a CPMF. A CPMF é um imposto ruim do ponto de vista ser cumulativo, em termos de eficiência, mas para conseguir, vamos dizer, se pacificar todas as partes, eu não via condição, como economista, se o governo não tivesse que propor isso. E se não for aceito, o governo vai ficar numa situação muito complicada e aí nós teríamos uma fase muito ruim, que é justamente de uma possibilidade de rebaixamento
do grau de investimento do Brasil. E aí seria o pior dos mundos. E aí parece até que o Executivo está dizendo, a culpa vai ser do Legislativo. Quando, na verdade, eu acho que o Executivo vai ter que discutir com o Legislativo para ver o que é possível avançar para que esse ajuste fiscal seja factível e puder justamente retomar de novo a atividade econômica. A retomada da atividade econômica necessita como condição necessária e suficiente o equilíbrio fiscal. Você tocou num ponto interessante, que é essa visão do Legislativo com relação a essas medidas. Logo que elas foram anunciadas, do total de 16 medidas anunciadas, só uma depende do governo especificamente. O resto tem que tramitar, tem que passar por aqui. Então, a crítica é de que jogou de novo a bola para o Legislativo e vai dividir essa culpa, né? É verdade. E quando a gente vê, por exemplo, o presidente da Câmara já se manifestando antes de haver uma discussão, pode ser que ele realmente sinta, né, qual é a sensibilidade que existe entre os deputados, mas também ele está tendo uma liderança muito forte. E ele também, obviamente, que ele, como líder, ele também se manifesta. E isso daí dá a impressão de que ele quer, numa queda de braços, com o Executivo. Aí dá a impressão de que ele espera assim, o Executivo, o que você pode oferecer para a gente poder negociar isso daí, ou negociar algum ajuste que seja atenda a gente e atenda a vocês. No Senado tem sido muito comum também o discurso de corte dos ministérios. Muita gente fala que na prática o corte não faz muita diferença, os gastos não seriam muitos, mas é uma medida mais de dar um exemplo do que de corte? É uma medida moral, parece aquele negócio, campeão moral, lembra que nós já fomos campeões morais, né, numa época. Então, quando o governo dá o exemplo, e isso daí está sendo, vamos dizer assim, reivindicado por vários setores da sociedade, que tem um inchaço na máquina administrativa, que esse é um outro problema que eu acho que é um problema estrutural. O governo vai ter que rever, pensando em termos de médio prazo, porque essas medidas resolvem ou podem resolver para 2016, mas elas não são sustentáveis. Você tem que ver por um período mais longo. E a revisão do Estado ou a revisão do financiamento das políticas públicas, o Estado, o setor público, o Estado, o Executivo vai ter que colocar isso em discussão. Nós estamos no momento agora que tem que ser revisto isso, porque, caso contrário, a gente inviabiliza e ficamos toda vez trabalhando nos fluxos de caixa, em conceitos de déficit público. Por isso que algumas medidas são tomadas, repassadas para o setor financeiro, que a gente sabe que o setor financeiro não entra no cálculo do déficit primário. Mas esse ponto dos ministérios, às vezes, tem muito a ver com a forma que a política é feita, né? Você tem que dar cargo para fulano, para fulano, para fulano, você acaba criando um monte de estrutura para acomodar esse tanto de gente, né? É verdade. E eu vi que no primeiro mandato, a presidente Dilma combateu muito esse fisiologismo. Então, isso daí também, ela está pagando um preço alto. Porque você lembra que toda vez que tinha uma ameaça de um ministro de algum partido, indicado por algum partido, tinha uma suspeita, ela conversava com o partido, troca, por favor, trocar. E isso daí também é um custo político muito grande. Esse negócio do Lava Jato, a Operação Lava Jato também, quando começar a vir à tona isso que tem, segundo as informações, tem muitos políticos envolvidos, isso daí também vai dar o que fazer, o que falar, e isso daí também pode atrapalhar os planos do própria negociação entre o governo e o legislativo. Ok, no próximo bloco, como os senadores da base e da oposição receberam o anúncio do ajuste fiscal.